As lágrimas começaram a descer. Eu tentei segurar, mas não consegui. Encostei a testa na porta e chorei. Chorei de raiva, de vergonha, de medo. Porque pela primeira vez na vida, aos 68 anos, eu não sabia onde ia dormir naquela noite. Olha, eu preciso pausar aqui um momento para falar com você que está me ouvindo agora. Se você já passou por algo parecido, se já sentiu que sua própria família estava virando as costas para você, se já foi humilhada dentro da sua própria casa, tratada como se fosse um peso, um estorvo, alguém que precisa ser descartado, você não está sozinha. Eu criei esse canal, o Voz da Matriarca, exatamente para isso. Para a gente poder falar dessas dores que ninguém quer ouvir. Das violências silenciosas que acontecem dentro de casa, longe dos olhos dos outros, mas que destroem a gente por dentro. Se você se identificou com o que eu acabei de contar, se inscreve agora no canal. A gente está crescendo, está chegando nas primeiras 1000 inscritas. E cada inscrição me mostra que a gente não está sozinha nessa dor, que tem outras mulheres passando pela mesma coisa e que juntas a gente pode se fortalecer. E nos comentários aqui embaixo eu quero que você escreva começando assim, eu também, e completa com o que você sentiu. Pode ser, eu também fui humilhada pela minha nora, eu também fui tratada como peso, eu também fui expulsa da minha casa, eu também achei que amor de mãe era aceitar tudo calada. Escreve o que você sentir e coloca a sua cidade, porque quando a gente compartilha a nossa dor, a gente cura. E quando a gente cura, a gente se fortalece. Agora, deixa eu continuar te contando a minha história, porque você precisa saber como eu cheguei naquele portão, naquele dia e como tudo isso começou. Meu nome é Lúcia, Lúcia Aparecida dos Santos. Nasci e me criei aqui em Campinas, interior de São Paulo. Casei aos 22 anos com o Antônio, um homem trabalhador, pedreiro, que construía casas para os outros e sonhava em ter a nossa. A gente morou de aluguel por 8 anos. Pagava aluguel, juntava o que sobrava e ia comprando material aos poucos. Um saco de cimento aqui, 10 tijolos ali. Quando juntava o suficiente, o Antônio pegava os finais de semana e ia levantando a casa, tijolo por tijolo, no terreno que a gente comprou na prestação. Eu ajudava, carregava balde de massa, passava os tijolos para ele, limpava o cimento que escorria. A gente trabalhou 15 anos construindo aquela casa. E quando a gente terminou, eu chorei. Chorei de alegria, porque aquela casa era nossa, feita com as nossas mãos, com o nosso suor, com o nosso amor. O Antônio morreu faz 12 anos. Infarto, do nada. Ele estava assistindo o Fantástico, comendo pipoca e caiu. Não deu tempo de nada. Quando a ambulância chegou, ele já tinha ido. Eu fiquei sozinha com o Ricardo, que na época já era adulto, já trabalhava, mas ainda morava comigo. Sempre morou comigo, nunca saiu. Quando ele conheceu a Débora, eu fiquei feliz. Achei que finalmente ele ia ter alguém para cuidar dele, para dar para ele o amor que eu, como mãe, não podia mais dar da mesma forma. Ela parecia uma moça boa, educada, sorria bastante, chamava eu de mãe, trazia bolo no domingo, me ajudava a lavar louça depois do almoço. No começo, eu até gostei muito dela. Eles namoraram 2 anos, depois casaram no civil. Festa simples, churrasco no quintal, família e uns amigos próximos. E eu, sem pensar 2 vezes, falei, vocês podem morar aqui comigo. A casa é grande, tem 3 quartos, tem espaço para todo mundo. Não precisa pagar aluguel, não. Fica aqui que a gente se ajuda. Eu achei que estava fazendo certo. Achei que estava sendo mãe. Achei que estava ajudando. Foi aí que começou o meu inferno. No primeiro ano, tudo tranquilo. Ela trabalhava numa loja de roupas, ele trabalhava numa oficina mecânica. Eu cuidava da casa, lavava, passava, cozinhava. A rotina funcionava. Mas aos poucos, devagarzinho, como quem não quer nada, ela foi tomando conta. Começou reorganizando a cozinha. Deixa que eu arrumo, mãe, do jeito que fica mais fácil para cozinhar. Eu deixei, achei que era ajuda. Afinal, ela era mais nova, tinha mais disposição. Achei até bom. Depois foi a sala.
Mãe, esses móveis são muito velhos. A gente podia trocar, né? Modernizar um pouco. Fica mais bonito. Eu deixei. Achei que era ela querendo deixar a casa mais alegre, mais nova. Depois foi o meu quarto. Mãe, a senhora não precisa de um quarto tão grande, não acha? A gente podia trocar. Esse quarto aqui fica melhor pra gente, porque tem mais espaço pro guarda-roupa e a senhora, sozinha, não precisa de tanto espaço. Eu aceitei. Fui pro quarto menor, aquele que era o quartinho de bagunça. Achei que era dividir espaço, achei que era ser generosa. Mas não era nada disso. Era controle, era invasão, era ela aos poucos me tirando do meu próprio lugar. Ela começou a falar para o Ricardo baixinho, quando achava que eu não estava ouvindo, que eu estava ficando esquecida, que eu repetia as mesmas coisas, que deixava o gás aceso, que esquecia a panela no fogo, que perdia a chave direto. Nada disso era verdade. Eu sempre fui lúcida, sempre cuidei de tudo sozinha, nunca tive problema nenhum com memória. Mas ela plantava essas coisas na cabeça dele e ele, coitado, sempre foi mole, sempre acreditou mais nela do que em mim. Um dia, ela pediu a senha do meu cartão. Para caso a senhora precise de alguma coisa, mãe, e não consiga ir no banco, mãe. É só para emergência, para a senhora não ficar sem dinheiro se acontecer alguma coisa. Eu dei. Achei que era cuidado, achei que era prevenção. Depois, ela pediu para ficar com o meu cartão. Para a senhora não perder, mãe. Deixa guardado aqui comigo que é mais seguro. Eu deixei. Achei que era proteção. Quando eu percebi, eu não tinha mais acesso ao meu próprio dinheiro. Toda vez que eu precisava comprar alguma coisa, tinha que pedir para ela. Débora, preciso tirar um dinheiro para comprar remédio. Ela me olhava como se eu estivesse pedindo favor. Tá bom, mãe. Depois eu vejo. E às vezes demorava dias. As humilhações começaram devagar, mas foram ficando cada vez mais pesadas. Ela falava na frente de visita: "A dona Lúcia tá ficando meio confusa, né? Coitada, a idade chega para todo mundo. A gente tá aqui cuidando dela direitinho." Eu ficava vermelha de vergonha. Queria gritar que não era verdade, mas engolia, porque tinha gente na sala, porque não queria fazer escândalo, porque achei que se eu falasse alguma coisa, iam achar que eu era louca mesmo. Ela começou a controlar o que eu comia. "Mãe, a senhora não pode comer isso, faz mal para o diabetes. Deixe que eu controlo a alimentação da senhora." Mas era ela quem decidia o que eu podia ou não comer, não era o médico. E muitas vezes eu ficava com fome, mas não podia comer nada, porque ela dizia que fazia mal. Ela começou a controlar minhas saídas. "Aonde a senhora vai, mãe? Com quem? Que horas volta?" Como se eu fosse criança, como se eu precisasse pedir autorização para sair da minha própria casa. Um dia, eu ouvi ela conversando com o Ricardo na cozinha. Eu estava no corredor, quieta, organizando umas roupas no armário e escutei a conversa deles. "Amor, a gente precisa resolver a situação da sua mãe. Ela não pode ficar morando aqui para sempre. Ela está ficando velha e essa casa um dia vai ser nossa, não é?" "Mas como, Débora? É a casa dela. Meu pai construiu com ela. Tá no nome dela." "A casa tá no nome dela, mas e daí? A gente mora aqui, a gente cuida, a gente paga as contas da casa. Ela tá velha, não vai durar para sempre. E quando ela se for, a gente assume. Mas até lá, a gente precisa ir preparando o terreno, sabe?" Meu coração apertou. Eu senti um aperto no peito, uma dor que não era física, era emocional. Eu entendi tudo naquele momento. Ela não estava cuidando de mim, ela estava me expulsando aos poucos, me apagando, para quando eu morresse ou quando eu não aguentasse mais, a casa ser dela. E o pior de tudo, meu filho estava deixando. Meu filho, que eu carreguei no ventre, que eu amamentei, que eu criei com todo o amor que eu tinha, estava deixando aquilo acontecer. As coisas foram piorando. Ela trancava o portão e guardava a chave. Dizia que era para minha segurança, mas eu sabia. Era para eu não sair, para eu não falar com ninguém, para eu não contar o que estava acontecendo dentro daquela casa. Ela começou a esconder meu celular. "A senhora esquece onde coloca, mãe. Deixa que eu guarde aqui para não perder."
E eu ficava sem falar com ninguém, sem ligar para minha irmã, para minha amiga da igreja, para minha prima, isolada, completamente isolada. Um dia, a dona Marta, minha vizinha de mais de 20 anos, veio me visitar. Bateu no portão, Débora atendeu e disse: "A dona Lúcia não está bem hoje, está descansando, melhor não incomodar." Mas eu não estava descansando, eu estava bem, eu estava na sala, sentada no sofá, ouvindo tudo. E Débora não me deixou atender, não me deixou nem dizer oi. Foi quando eu comecei a entender de verdade que aquilo não era cuidado, era prisão, era abuso, era violência. Teve um dia que ela falou na minha frente, olhando bem nos meus olhos, com aquele sorrisinho de canto de boca que me dava arrepio. "Sabe, Nãe, tem uns asilos muito bons por aí. Lugares onde a senhora ia ser bem cuidada, onde teria gente da sua idade, atividades, enfermeira 24 horas. A senhora já pensou nisso? Acho que seria bom para a senhora." Eu senti um frio na espinha. Ela estava me dizendo, sem dizer diretamente, que eu ia ser mandada embora, da minha própria casa, da casa que eu construí com as minhas mãos. Reclamei para o Ricardo, chorei na frente dele, falei que não estava aguentando mais, que a Débora estava me tratando mal, que eu me sentia prisioneira na minha própria casa. Ele me abraçou, disse que eu estava exagerando, pediu desculpa em nome dela, disse que ia conversar. Mas não adiantou nada, porque no fim do dia, na hora de dormir, ele sempre ficava do lado dela. Sempre. E foi aí que chegou aquela quinta-feira maldita. A quinta-feira em que eu fui fazer compra no atacadão, voltei cansada, carregando sacola pesada, e quando cheguei na minha casa, descobri que a fechadura tinha sido trocada e que eu tinha sido trancada para fora. Eu fiquei ali parada na varanda, com as sacolas no chão, as pernas bambas, o coração disparado, chorando, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber com quem contar. A dona Marta viu pela janela. Ela atravessou a rua correndo e veio até mim. "Lúcia, Lúcia, o que aconteceu? Por que você está chorando aí fora?" Eu mal conseguia falar. A garganta estava fechada, as palavras não saíam. Ela me ajudou a pegar as sacolas, me segurou pelo braço e me levou para a casa dela. Me deu água, me sentou no sofá, pegou um leque e começou a me abanar porque eu estava passando mal. E eu contei tudo, tudo mesmo, desde o começo, desde o dia que eles vieram morar comigo até aquele momento, ali, trancada para fora. Dona Marta me ouviu em silêncio e quando eu terminei, ela disse uma coisa que mudou tudo. "Lúcia, isso que estão fazendo com você não pode ficar assim. Isso é crime. Você sabe disso?" Eu não sabia. Eu achava que, como era meu filho e minha nora, como era a família, eles podiam fazer o que quisessem comigo, que eu não tinha direito de reclamar, que era obrigação de mãe aguentar tudo calada, que reclamar seria ingratidão. Mas Dona Marta pegou o celular dela e ligou para a sobrinha, que é advogada. "Lúcia, a Fernanda quer falar com você." Fernanda me explicou com uma voz calma, pausada, cheia de paciência, que o que estava acontecendo comigo tinha nome: violência patrimonial e psicológica contra a idosa, que era crime previsto no Estatuto do Idoso, que eu tinha direitos, que ninguém podia me expulsar da minha própria casa, que ninguém podia mexer no meu dinheiro sem minha autorização, que ninguém podia me isolar, me controlar, me humilhar. Ela disse que eu não estava louca, que eu não estava exagerando, que o que eu estava sentindo era real e que tinha solução. Ela me pediu para ir no escritório dela no dia seguinte, de manhã cedo, com meus documentos, e disse que ia me ajudar a recuperar minha casa e minha vida. Eu dormi naquela noite na casa da Dona Marta. Mal dormi, na verdade. Fiquei a noite toda pensando, repassando cada humilhação, cada palavra cruel, cada momento em que eu engoli seco, em que eu abaixei a cabeça, em que eu achei que o problema era eu. Mas o problema nunca fui eu, o problema era eles, e agora eu ia fazer alguma coisa.
Eu preciso pausar de novo aqui porque tem uma coisa muito importante que eu preciso te falar. Se você está me ouvindo agora e está pensando, será que o que está acontecendo comigo também é violência? Será que eu também tenho o direito de me defender? Eu vou te responder, sim, você tem. Se alguém na sua família está te isolando, controlando seu dinheiro, te impedindo de sair, te humilhando na frente dos outros, te chamando de louca, de esquecida, de peso e fazendo você se sentir culpada por estar viva, isso é violência e você não é obrigada a aceitar. Não importa se é seu filho, não importa se é sua nora, não importa se é seu genro, sua filha, seu neto. Ninguém tem o direito de te tratar assim. Ninguém. E tem lei que te protege, tem o Estatuto do Idoso, tem defensoria pública, tem delegacia especializada, tem gente que pode te ajudar. Você não tá sozinha. Se você sente isso, se tá passando por isso agora, se inscreve aqui no canal Voz da Matriarca. A gente tá aqui para falar dessas dores, dessas violências silenciosas que ninguém quer ver, para mostrar que a gente não precisa ser tratada como descartável. E nos comentários, escreve começando assim: eu não aceito, e completa do jeito que você quiser. Eu não aceito ser tratada como peso, eu não aceito ser roubada pela minha própria família, eu não aceito ser expulsa da minha casa, eu não aceito ficar calada. Escreve o que você sentir e coloca sua cidade, porque quando a gente fala, a gente se liberta. E quando a gente se liberta, a gente inspira outras mulheres a fazerem o mesmo. Agora deixa eu te contar o que aconteceu no dia seguinte, o dia em que eu voltei para minha casa, e o dia em que quem saiu de lá foi ela. Na sexta de manhã, às 8 horas em ponto, eu estava no escritório da Fernanda. Levei meus documentos, RG, CPF, comprovante de residência, escritura da casa, comprovante de aposentadoria. Ela revisou tudo com cuidado, anotou tudo, fez perguntas e me explicou com calma. Dona Lúcia, essa casa está registrada no seu nome, escritura em cartório, tudo certinho. Ela é legalmente sua, ninguém pode te tirar daqui. O que fizeram com a senhora foi trocar a fechadura sem sua autorização e te impedir de entrar. Isso é grave, muito grave. A gente vai entrar com uma medida protetiva de urgência hoje mesmo e a gente vai recuperar sua casa. Eu não conseguia acreditar que aquilo era possível, parecia sonho. Mas, doutora, e se o Ricardo assinou alguma coisa? A Débora disse que ele assinou papéis. Dona Lúcia, ele pode assinar o que quiser, mas enquanto a senhora estiver viva e lúcida e enquanto a casa estiver registrada no seu nome, nada disso tem valor legal, a não ser que a senhora tenha assinado uma procuração dando poderes totais para ele mexer nos seus bens. A senhora assinou alguma coisa assim? Não, nunca assinei nada. Então tá resolvido. A casa continua sendo sua e ninguém pode fazer nada contra isso. Fernanda redigiu a petição ali mesmo, na minha frente. Pediu medida protetiva de urgência. Pediu que eu fosse reintegrada na posse do imóvel imediatamente. Pediu que a nora e o filho fossem proibidos de se aproximar de mim sem autorização judicial. E pediu que meus cartões, documentos e chaves fossem devolvidos na hora. Ela protocolou tudo eletronicamente e no mesmo dia, algumas horas depois, o juiz deferiu. Medida protetiva concedida. Um oficial de justiça foi designado para me acompanhar até a casa no sábado de manhã, junto com 2 policiais militares para garantir a segurança. Quando eu saí do escritório, eu estava tremendo. De medo, de alívio, de raiva, de esperança, tudo misturado no meu peito. Eu não sabia se ria ou se chorava. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu senti uma coisa que eu não sentia fazia anos: esperança. Sábado de manhã, 9 horas. Eu, a Fernanda, o oficial de justiça e 2 policiais militares paramos na frente da minha casa. Meu coração estava disparado, minhas mãos suavam frio. Eu tinha medo. Medo de o Ricardo me xingar, medo de a Débora me agredir, medo de tudo dar errado, deles não cumprirem a ordem, de eu ter que voltar humilhada de novo. Mas eu respirei fundo, pedi força a Deus, pedi força para o meu marido lá de cima e desci do carro. O oficial tocou a campainha. 1 vez, 2, na terceira vez a Débora abriu o portão. Ela estava de roupão, chinelo, com cara de sono, cabelo bagunçado. E quando viu a gente ali, a cara dela mudou. Ficou branca, depois vermelha.
O que é isso? O que você está fazendo aqui? O oficial se apresentou com educação, mas com firmeza. Bom dia, sou oficial de justiça. Estou aqui cumprindo uma medida protetiva de urgência em favor da senhora Lúcia Aparecida dos Santos. A senhora e o senhor Ricardo Antônio dos Santos terão que devolver imediatamente as chaves da residência e permitir a entrada da requerente. Caso contrário, a senhora poderá ser conduzida por desacato e desobediência. Débora ficou pálida, abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso é um absurdo, um absurdo! Ela não pode fazer isso! A Fernanda deu um passo à frente. Essa casa está registrada em nome da senhora Lúcia e ontem ela foi impedida de entrar na própria residência. Isso configura esbulho possessório e violência patrimonial contra a idosa. A medida foi deferida pelo juiz. A senhora vai ter que cumprir. Agora. Débora olhou para mim. E o ódio que eu vi naqueles olhos eu nunca tinha visto antes. Era um ódio puro, profundo, assustador. Sua velha ingrata, sua velha miserável, depois de tudo que eu fiz por você, depois de tudo que eu aguentei, você vai se arrepender disso. Você vai morrer sozinha, sem ninguém, e vai se arrepender. A Fernanda levantou o dedo. A senhora pode se calar agora ou vai ser conduzida por desacato. A escolha é sua. Ricardo apareceu atrás dela, de bermuda e camiseta, com cara de quem tinha acabado de acordar e não entendia nada do que estava acontecendo. Mãe, o que está acontecendo aqui? Eu olhei para ele, olhei bem nos olhos dele e pela primeira vez na vida eu não senti pena. Eu não senti vontade de proteger, eu senti raiva, raiva de verdade. O que está acontecendo, Ricardo, é que você e sua mulher me trancaram para fora da minha própria casa, da casa que eu construí com seu pai, da casa que é minha, e agora eu tô voltando, com a lei do meu lado. Ele abriu a boca, fechou, olhou para Débora, olhou para mim, não disse nada. Porque não tinha o que dizer, porque ele sabia que tinha feito errado e agora estava sendo cobrado por isso. Débora entregou a chave nova, aquela prateada que ela tinha colocado, com as mãos tremendo de raiva. O oficial pegou e me entregou. Eu segurei aquela chave na minha mão, senti o peso dela, o metal frio, e subi os 3 degraus da varanda. Coloquei a chave na fechadura, girei. E abri a porta da minha casa. O cheiro estava diferente, perfume que não era meu, incenso que eu não tinha comprado, móveis que tinham sido trocados de lugar, coisas que não eram minhas espalhadas pela sala, mas era minha casa, e eu estava de volta. Eu pisei no meu chão, senti o piso debaixo dos meus pés, e algo dentro de mim se reorganizou. Algo que tinha sido quebrado voltou para o lugar. Fernanda entrou comigo, leu o restante da medida em voz alta. Débora Santos Silva e Ricardo Antônio dos Santos têm o prazo de 72 horas a contar desta data para retirar seus pertences pessoais e desocupar o imóvel. Ficam proibidos de se aproximar da requerente Lúcia Aparecida dos Santos num raio de 200 metros, salvo autorização judicial. Os documentos pessoais, cartões bancários e chaves em posse dos requeridos deverão ser devolvidos imediatamente à requerente. Débora gritou, chorou, bateu o pé, disse que ia processar todo mundo, disse que aquilo era injustiça, disse que eu ia me arrepender até o fim da vida. Mas não adiantou. A lei estava do meu lado. Ricardo ficou em silêncio o tempo todo, encostado na parede, olhando para o chão, sem coragem de me encarar. Porque ele sabia o que tinha feito e agora estava pagando o preço. Quando eles saíram, 3 dias depois, levando as coisas deles em sacolas, caixas e caixas velhas, eu estava sentada na sala, no meu sofá, na minha casa, assistindo eles irem embora. Um dia antes, eu tinha sido trancada para fora da minha própria casa, mas no fim, quem não saiu, fui eu. No dia seguinte, quem saiu foi ela. Débora passou por mim e cuspiu no chão.
Ricardo passou de cabeça baixa, sem dizer nada. E eu não senti pena. Eu senti alívio. Eu senti paz. Nos dias seguintes, muita gente me julgou. Muita gente mesmo. Parentes que nem falavam comigo há anos ligaram para dizer que eu tinha sido dura demais. Que família é sagrada, que mãe perdoa sempre, que mãe não expulsa filho de casa, que eu ia morrer sozinha, velha, abandonada, e ia me arrepender amargamente do que tinha feito. Teve gente que parou de falar comigo, teve prima que me bloqueou no WhatsApp, teve vizinha que virou a cara quando me viu na rua. Mas sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que família que rouba não é família. Que família que humilha não é família. Que família que expulsa, que isola, que controla, que violenta não é família. É algoz, é inimigo disfarçado de sangue. E que perdão não é aceitar abuso. Perdão não é voltar para o lugar que te machuca. Perdão é se libertar da raiva que te consome por dentro, mas não é aceitar ser pisada de novo. Eu refiz minha vida. Troquei todas as fechaduras de novo. Coloquei alarme, coloquei câmera, coloquei minha rotina de volta no lugar. Voltei para a igreja, voltei a sair com as amigas, voltei a ter acesso ao meu dinheiro, aos meus remédios, à minha liberdade. Fiz um testamento, procurei um advogado e deixei tudo muito claro, registrado em cartório. Essa casa só vai ser herdada por quem me respeitar enquanto eu estiver viva, por quem me tratar com dignidade, por quem me amar de verdade, não por interesse. E se ninguém fizer isso, eu vou doar tudo para uma instituição de caridade, porque eu construí essa casa com o meu suor e ela não vai ser troféu de quem me pisou. Ricardo tentou se aproximar de novo, alguns meses depois. Mandou mensagem pedindo desculpa. Disse que tinha se arrependido, que a Débora tinha manipulado ele, que ele não sabia o que estava fazendo, que ele sentia muito, muito mesmo. Eu li a mensagem, pensei bastante e respondi. Disse que eu perdoava, mas que perdoar não significa esquecer. E que ele podia me visitar sim, com hora marcada. Podia almoçar aqui um domingo ou outro, mas morar nunca mais. Nunca mais eu ia abrir a porta da minha casa para quem já me trancou para fora uma vez. Porque eu aprendi que amor de mãe não é ser capacho. Amor de mãe não é aceitar tudo calada. Amor de mãe é saber colocar limite, é saber dizer não, é saber se proteger. Porque mãe também é ser humano. Mãe também sente dor. Mãe também merece respeito. E proteger o que é meu não é egoísmo, é dignidade. Hoje eu tô aqui, nessa casa que eu construí com as minhas próprias mãos, morando sozinha, feliz, em paz, sem ninguém me controlando, sem ninguém me humilhando, sem ninguém me roubando, sem ninguém me tratando como peso. E se você tá passando por algo parecido, se tá sendo expulsa da sua própria casa, se tá sendo humilhada, controlada, isolada, roubada pela sua própria família, eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Você não é obrigada a aceitar. Você não é obrigada a ficar em silêncio. Você não é obrigada a achar que é assim mesmo ou que vai passar. Não vai passar. Só vai piorar, a não ser que você reaja. Procure ajuda. Defensoria Pública, Delegacia do Idoso, Ministério Público, Assistência Social, advogado. Tem gente que pode te ajudar. Tem lei que te protege. Você não está sozinha. E se essa história mexeu com você, se te fez sentir alguma coisa, se te fez lembrar de alguém, se te fez chorar, se te fez sentir raiva ou esperança, eu quero que você faça 3 coisas agora. 3 coisas que vão fazer toda a diferença. Primeira coisa, se inscreve aqui no canal Voz da Matriarca. A gente está construindo uma comunidade de mulheres que não aceitam ser tratadas como peso, que não aceitam ser descartadas, que não aceitam ser humilhadas. Mulheres que sabem que dignidade não tem idade, que amor próprio não é egoísmo e que a gente não nasceu para ser pisada. Segunda coisa, vai lá nos comentários aqui embaixo e escreve começando assim, eu, e completa do jeito que você quiser. Pode ser, eu não vou sair da minha casa,
Eu vou procurar meus direitos. Eu não vou aceitar ser humilhada. Eu vou me informar sobre o Estatuto do Idoso. Eu vou reagir. Escreve o que você sentir no coração e coloca a sua cidade, porque cada comentário desses é uma voz. E quanto mais vozes a gente tem, mais força a gente ganha. E quanto mais força a gente tem, mais mulheres a gente salva. Terceira coisa, compartilhe esse vídeo. Manda para o WhatsApp da sua mãe, da sua avó, da sua tia, da sua vizinha, da sua amiga, de qualquer mulher que você acha que precisa ouvir isso. Porque informação salva vidas, informação liberta, informação transforma. E pode ser que esse vídeo chegue exatamente na hora certa para alguém que está pensando em desistir, para alguém que está achando que não tem saída, para alguém que está se sentindo sozinha, invisível, descartável. Eu fui trancada para fora da minha própria casa, mas no dia seguinte, quem saiu foi ela. Porque eu aprendi que a gente não nasceu para ser peso, a gente nasceu para viver com dignidade. E ninguém, nem filho, nem nora, nem ninguém tem o direito de tirar isso da gente. Obrigada por ter ficado aqui comigo até o fim. Obrigada por me ouvir. Obrigada por existir. Obrigada por estar viva. Você não está sozinha. Você nunca esteve. E enquanto esse canal existir, enquanto eu tiver voz, eu vou continuar contando essas histórias para que outras mulheres saibam que existe saída, que existe justiça, que existe recomeço. Um beijo no coração de cada uma de vocês e que Deus abençoe sempre. A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, você é forte, você é digna e você merece respeito.